Aquela pergunta de sempre, do online, vocês já conseguem ver? Já conseguimos ver tranquilo. Estão me escutando bem? Também. Tranquilo. Qualquer coisa vocês vão me avisando se travar alguma coisa aí, se não passar o slide. Bom, antes de tudo, então, boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como eu já disse para o Leonardo, eu agradeço muito pelo convite e também pela presença do pessoal que veio assistir. Também estou aqui para aprender com vocês, então, se vocês quiserem contribuir, como eu disse, ou pelo chat, ou abrir a câmera, abrir o microfone, fiquem à vontade. Podem contribuir com perguntas ou compartilhando experiências também, opinião de vocês. Fiquem totalmente à vontade. Hoje eu vou contar um pouco fiz aqui um slide introdutório, né, para mostrar como que vai funcionar a apresentação. Então, primeiro vou me apresentar, contar um pouco da minha trajetória até aqui. Depois vou aprofundar no porquê que eu coloquei esse título, de A Importância do Pensamento Crítico. E eu vou aprofundar também na importância desse pensamento crítico em 2 tipos de atuação. Na área de sustentabilidade, com base em entrevistas que eu fiz no meu TCC, e na área de engenharia regulatória. Mas por que essas 2 áreas e o que elas têm a ver? Bom, dando um spoiler já sobre a minha formação que eu vou contar, eu me formei ano passado, e também foi o ano que eu apresentei meu TCC. E o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente sobre o tema de sustentabilidade e a atuação da engenharia de materiais na sustentabilidade. Então, é um tema que eu gosto bastante e que eu sempre tive muita curiosidade. E eu sei que muita gente tem a curiosidade nessa área, que está super em alta. Então, eu resolvi compartilhar um pouco sobre o que eu vi nesse TCC. Mas não podia deixar de fora também aonde eu estou atuando agora, que é na engenharia regulatória, que é muito desconhecido para muita gente, mas também é uma atuação muito interessante da engenharia de materiais, na verdade, engenharia no geral. Então, eu vou contar o que é essa engenharia regulatória e como atuar. Por isso que eu dividi em 2 temas tão diferentes, mas eu queria pelo menos falar um pouco no geral sobre esses 2, e quem tiver interesse eu me coloco à disposição para conversar mais a fundo sobre eles. Passou? Passou. Bom, então vamos lá. Meu nome é Gabriela Camargo, eu tenho 24 anos, eu sou mineira, nascida e apaixonada por Poços de Caldas. Coloquei até a fotinha ali do Eu Amo Poços de Caldas. Me formei em engenharia de materiais, com ênfase em polímeros, na UFSCar, ano passado. Lá a gente tem a divisão em algumas ênfases, né? Então, pode ser metais, cerâmicas ou polímeros. Eu acabei optando por polímeros. E me formei ano passado, acabei continuando em São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e trabalhando na DMC Equipamentos, que é onde eu trabalho hoje como engenheira regulatória. Deixei meu LinkedIn, caso queiram entrar em contato. Antes de chegar nessa parte, então, da engenharia regulatória, eu vou contar para vocês como que foi essa jornada até chegar onde eu estou hoje. Então, indo lá para 2016, que quando o meu maior sonho era entrar na universidade pública, e eu estava super confusa, decidindo o que eu ia fazer da vida, naquela indecisão de qual curso escolher, e eu vi na engenharia de materiais a possibilidade de abranger muito da curiosidade que eu tenho sobre o mundo e a vontade de aprender tantos assuntos diferentes, e eu acho que a engenharia de materiais proporciona muito isso, né? É um curso muito amplo. E então eu fiz as 1000 provas de vestibulando, né? Unesp, FUVEST, Enem. E em 2017 eu comecei na engenharia de materiais na UFSCar. Cheguei lá pensando, agora eu vou estudar só o que eu gosto, vai ser tranquilo. Mas aí vem a vida e a universidade e mostra que nem tudo são flores, né? E eu gosto de ressaltar isso, porque muitas vezes em apresentações assim, a gente acha que as pessoas, nossa, tudo é perfeito, tudo deu certo, as pessoas nota 10, assim, mas eu acho que é acolhedor quando a gente sabe que
as pessoas têm as suas dificuldades, a gente vê muito as redes sociais, as pessoas com a vida perfeita, e é acolhedor a gente saber que as outras pessoas tiveram dificuldades. Então, por esse motivo, eu acho importante compartilhar isso, e também por isso eu participei de muitos projetos de extensão durante toda a graduação, porque eu sempre gostei muito de aprender. Tinha dificuldade nas matérias, me dediquei muito para passar em todas, mas os projetos de extensão também me ajudaram muito com isso, a conhecer pessoas diferentes, a me motivar mais também a estudar. Então, durante a graduação, eu participei de projetos ambientais, de educação ambiental, projeto de arrecadação de alimentos para a população de São Carlos. Fiz iniciação científica também, para me aproximar mais do curso. E também fui da empresa Júnior. E todos esses projetos eu indico muito para qualquer pessoa que eu converso que está na faculdade, eu indico muito que participe, porque agrega demais, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. E tudo que eu fiz nesses projetos, eu tenho certeza que eles me trouxeram as oportunidades que vieram depois. Então, mais para o final do curso, vieram as oportunidades de estágio, e foi durante a pandemia, o primeiro que eu fiz, na verdade, que foi na Pradolux. Eu estava em Poços de Caldas, na casa da minha família, e foi meu primeiro contato com o chão de fábrica. Eu trabalhei na área de injeção de lanternas automotivas, principalmente lanterna para caminhões, lanternas e faróis. Depois eu trabalhei na área de extrusão de tubos na Tigre, em Rio Claro. E nessas duas experiências de estágio, foi muito importante buscar entender a produção, buscar entender os indicadores, e já puxando um pouco do título que eu coloquei, ter esse pensamento crítico em cima dos problemas diários e pensando nas possíveis soluções para benefício da empresa e também para o meu aprendizado. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão do estágio, mas se alguém tiver algum interesse nessas duas empresas, quiser conversar para compartilhar a experiência, ou na área de chão de fábrica mesmo, eu posso responder mais no final, ou então conversar depois com a pessoa. Então, mais para o final da graduação, enquanto eu ainda estava fazendo estágio, eu comecei o trabalho de conclusão de curso, que foi o que eu comentei antes, e o tema foi sobre a tendência da engenharia de materiais na sustentabilidade corporativa. E a ideia desse tema foi justamente da minha dúvida sobre a atuação do engenheiro de materiais. Apesar de estar lá em contato com as matérias, em ter os professores, eu ainda ficava em dúvida para conversar com pessoas do mercado de trabalho. Por isso que eu acho tão legal essas palestras que vocês estão assistindo, porque a gente pode ver na prática como que acontece, né? Então, eu vou falar mais desse trabalho na sequência, e depois da realização do meu TCC, aí eu me formei, continuei morando em São Carlos e consegui a oportunidade de ser engenheira regulatória na DMC Equipamentos, que é onde eu trabalho hoje. Contada a minha trajetória, agora eu gostaria de explicar um pouco do título da nossa conversa, que é a importância do pensamento crítico em diferentes segmentos da indústria. Como eu disse, eu coloquei esse tema em diferentes segmentos da indústria porque eu queria falar de dois temas bem diferentes, mas a ideia principal desse título é ressaltar como que esse é um elemento fundamental para a gente enfrentar os desafios no mercado de trabalho. O pensamento crítico, ele impulsiona a resolução dos problemas e até da inovação mesmo dentro da engenharia. E é relevante para qualquer atuação que a gente optar. Esse pensamento crítico é o quê? É a capacidade da gente olhar além dos números, além das fórmulas. A gente escuta muito sobre os cálculos, né, durante a faculdade. E não estou dizendo que eles não são importantes, na verdade, eles são muito importantes, só que a gente tem que aprender o suficiente para olhar além desses cálculos e dos números, para questionar e encontrar soluções verdadeiras para os problemas. E esse reflexo, essa reflexão, assim, do pensamento crítico, ele começou justamente quando eu estava fazendo meu TCC, que estava estudando sobre a atuação na sustentabilidade,
E uma das partes da pesquisa, né, consistiu em conversar com profissionais, engenheiros de materiais de formação, e que atuavam na sustentabilidade. E uma das perguntas foi justamente o que eles achavam, qual o ponto da engenharia de materiais ele ou ela julgava ser mais importante para que possa atuar na área de sustentabilidade. Esses entrevistados eram desde estagiários até gerente de multinacional e CEO. Então, muitos responderam sobre as propriedades dos materiais, realmente entender como o material se comporta durante o processamento, mas a resposta que mais me surpreendeu e realmente me marcou, assim, foi de um entrevistado que respondeu que mais importante do que saber as características, lógico, elas são muito importantes, saber os cálculos são muito importantes, mas ter o pensamento crítico que a engenharia proporciona para a gente. Então, por exemplo, na sustentabilidade, diante de tantas promessas de coisas sustentáveis, saber diferenciar e definir realmente o que é melhor para a empresa, para o consumidor e para o meio ambiente. E outro ponto interessante que essas entrevistas trouxeram são dos pontos principais que eles consideravam como tendência. Lógico, cada um falou de temas diferentes, algumas vezes eles se repetiram, então eu trouxe aqui os que mais se repetiram e os principais. De todas as entrevistas, o que mais se destacou foi falar sobre embalagens, realmente, da atuação da engenharia de materiais na sustentabilidade, porque a gente sabe da problemática dos plásticos, das embalagens de uso único, e considerando essa grande produção, foi unanimidade falar sobre as embalagens. Então, um dos tópicos foi a mudança do material de multicamadas para monomateriais, que é um desafio crescente na indústria. Por muito tempo, a ideia foi aumentar cada vez mais as camadas das embalagens, seja para trazer maior proteção para o alimento, ver sobre a permeabilidade, ver sobre a proteção térmica, por exemplo, mas hoje o desafio é ainda maior, porque é necessário manter essas propriedades necessárias para o mercado, mas de maneira que o material ele seja mais reciclável depois, né? Porque a gente sabe que com mais camadas, mais difícil a reciclagem. Então, esse desafio é bem grande atualmente na indústria. Um outro tópico em relação à redução do uso de material nos produtos. Então, por exemplo, quando a gente vê aquela garrafinha de água que a gente amassa e parece que ela se destrói, tem muita engenharia por trás daquilo, porque a ideia é reduzir o material ali, então, usando menos material, a gente está pensando mais na sustentabilidade também. Lógico que a empresa está pensando no custo, né? Mas a gente sempre vai pensar em todas essas frentes. E não pode também perder as propriedades de usabilidade e da visão do consumidor, né, diante do produto. Outro tópico também é a questão do design circular, que é pensar, mais uma vez, além da caixa, pensar além do que aquilo que a gente está produzindo. Então, pensar em todo o ciclo de vida do material e não apenas no projeto, não apenas se ele vai desempenhar a função desejada. Por exemplo, um celular, na parte de desenvolvimento, pode ser que posteriormente quebre apenas uma peça desse celular. Então, pensar que essa peça unicamente pode ser trocada, para não ter que ter o descarte do aparelho inteiro. Porque pensando só em trocar essa peça, seria muito mais sustentável do que toda vez ter que trocar, né? Usei o celular só como um exemplo, porque a gente usa no dia a dia, mas pode ser aplicado em diversos âmbitos da indústria. Bom, aquela foi a parte da sustentabilidade, então. Conversei com vocês sobre os principais tópicos, né, que o pessoal falou comigo. E agora eu vou mais para a parte da engenharia regulatória, que é onde eu atuo hoje.
E essa questão do pensamento crítico que eu falei, né, ter esse discernimento na sustentabilidade, ele também é essencial aqui na engenharia regulatória. O que é essa função, né? Normalmente faz parte da gestão da qualidade de empresas que precisam de acordo com requisitos técnicos, e ele garante, essa função visa garantir a segurança, a qualidade e eficiência do produto que vai chegar para o cliente. Então, por exemplo, normas definidas pela Anvisa, a Inmetro, precisam ser seguidas e monitoradas para que o cliente final receba um produto que tenha o bom desempenho que ele espera e seja seguro também para a sua utilização. A empresa que eu trabalho fica em São Carlos mesmo, como eu comentei com vocês, e ela fabrica biomateriais. Aqui eu coloquei 2 exemplos, só para vocês terem uma ideia, que é o gel de ácido hialurônico e a enxertia óssea implantável. Mas também fabrica equipamentos, por exemplo, para laser terapia, laser de cirurgia, e todos esses produtos, por exemplo, quando a gente pensa mais em remédio, assim, a gente lembra, né, de todos os requisitos na pandemia também, as vacinas, né, tinham que passar por aprovações na Anvisa, mas quando a gente pensa nesses biomateriais e nos equipamentos médicos, eles passam por rígidas inspeções, rígidos documentos, e nisso o engenheiro de material, engenheiro regulatório trabalha. Então, coloquei aqui alguns tópicos que são o dia a dia, o meu dia a dia de engenharia regulatória. Então, um dos tópicos é o registro de produtos na Anvisa. Então, para ter o número registro Anvisa, precisa de diversos documentos e precisa de muita pesquisa por trás. Então, por exemplo, a empresa quer vender o gel de ácido hialurônico, que eu coloquei como exemplo aqui. Então, precisa ter o entendimento todo por trás, pesquisar artigos, tem que gostar muito de ler artigos científicos, para entender como que esse gel ele se comporta no corpo das pessoas, como que esse gel já foi relatado em artigos internacionais, e quais os riscos poderia gerar, se tem risco, se não tem, e o que seria feito. Então, exige muita pesquisa por trás para fazer esse documento do registro na Anvisa. Além disso, precisa aprovar e elaborar documentos do sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, instrução de fabricação, a instrução de análise, instrução de teste. Então, precisa ter esse conhecimento do que seria necessário para ter um produto com bom desempenho e segurança no final. A validação de processos também é uma coisa bem interessante que eu consigo muito enxergar a engenharia de materiais nisso. Porque um exemplo de validação de processos é, por exemplo, quando a gente tem um produto, ele vai dentro de uma embalagem. Como que eu vou garantir que esse produto vai chegar estéril para o cliente? Então, eu tenho que fazer testes neles, tenho que verificar, por exemplo, até um teste de tração pode ser aplicado para verificar, para ver se a embalagem não vai rasgar e se vai chegar inteiro no cliente, se vai chegar estéreo, né, que é muito importante, limpo, sem nenhum contaminante. Também a elaboração de manuais e de rotulagem dos produtos, então definir certinho quais as condições ambientais, por exemplo, que esse produto pode ser submetido. Tem alguns produtos que são mais sensíveis à temperatura, mais sensíveis à umidade, tudo isso tem que estar especificado em manuais e rotulagem. Realizar também o documento que a gente chama de gerenciamento de risco, que é pensar em tudo aquilo que pode ser um risco diante daquele produto, tanto para o paciente que vai utilizar, tanto para o operador. Então, são documentos de várias páginas para analisar tudo o que pode acontecer. E mostrar que tem soluções para isso. Tem coisas para evitar que esses riscos sejam realmente um agravante, realmente aconteçam. Alguns dos requisitos para trabalhar nessa área são a disciplina, o comprometimento, a proatividade e a boa comunicação. Eu fiz também um último slide
de meio que um resumo do que eu vi na minha trajetória. Como eu formei ano passado, eu tive breves experiências em cada uma das etapas, mas estou sempre disposta a aprender, e é sempre importante a gente tá aprendendo em cada um dos lugares que a gente está. Então, eu trouxe aqui um resumo para contribuir com vocês, da onde eu enxerguei o pensamento crítico em cada uma das etapas que eu trabalhei. Então, lá no meu estágio, que eu trabalhei na indústria de transformação de plásticos, a resolução de problemas foi o fundamental, porque diante dos problemas do dia a dia, então, por exemplo, um material que não roda bem na extrusora, uma injeção que não deu certo, uma máquina que não está performando como deveria. Então, tem que analisar, ver diante das propriedades dos materiais e também diante do que está acontecendo ali na hora, ter uma boa comunicação para conversar até com outras áreas, área de manutenção, área de comercial, área de compras, para fazer essa resolução de problemas de maneira bem estruturada. Na área de sustentabilidade, como eu comentei com vocês, é importante esse discernimento e a tomada de decisão, porque a sustentabilidade envolve todo o ciclo de vida, então é um pensamento muito amplo e que exige esse pensamento crítico em cima de todas as etapas. E, por fim, a área de assuntos regulatórios, que exige muito o pensamento crítico na interpretação de normas, que a gente está em contato o tempo todo, e na elaboração de documentos, verificando quais requisitos já estão sendo atendidos e quais requisitos são importantes ser atendidos diante de uma regulação da Anvisa, por exemplo, ou diante de uma requisição do próprio cliente. E na interpretação de normas também, porque muitas normas são muito vagas. Muito vagas no sentido de muitas empresas têm que usar essas normas, né? Então, tem que entender como elas podem ser aplicadas na empresa. E isso exige bastante atenção e bastante interpretação de cada um desses documentos. Coloquei ali mais uma vez para ressaltar que cada experiência é única, então muitas pessoas podem trabalhar na indústria de transformação de plásticos, por exemplo, sem estar envolvido com a resolução de problemas ali no chão de fábrica, por exemplo. Então, eu estou contando exatamente como foi comigo, e pode ser que vocês vivam essas experiências também. A apresentação abrangeu várias áreas diferentes, né? Então, quem quiser aprofundar em alguma delas, tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Tanto podem me chamar no particular, quanto podem perguntar aqui. E, mais uma vez, agradeço muito pela presença e pelo convite de estar aqui hoje. Espero ter contribuído. Gabriela, gostamos bastante aqui da sua apresentação. Realmente é uma área que, se eu não me engano, você foi a primeira a falar de engenharia regulatória. E eu, inclusive, tenho uma dúvida, porque essa é uma área que eu, confesso, não conheço tanto. Quais são os principais gargalos dessa parte específica da indústria? Então, vou contar um segredo para você. Eu também não conhecia. Quando a gente está procurando oportunidades, a gente tem que abrir a cabeça e ver todas as atuações que poderiam. Tem pessoas que já sabem o que querem, mas eu sou uma pessoa que eu sei o que eu quero, só que eu gosto muito de aprender. Então, a engenharia regulatória, principalmente, tem que ter esse gosto por aprender, porque não é muito conhecido. Que eu saiba, não existe um curso de engenharia regulatória. Então, você tem que vir de outra formação e está aprendendo dentro da empresa mesmo, na prática ali, no perrengue mesmo. E onde eu trabalho mesmo, por exemplo, tem pessoas de diversas formações. Tem engenheiro químico, tem uma pessoa formada em publicidade, por exemplo, que acabou caindo na engenharia regulatória, e tem eu e mais uma outra colega engenheira de materiais, e minha chefe também é engenheira de materiais.
O principal gargalo, voltando à sua pergunta, eu acho que é um pouco do tempo, porque leva muito tempo para essas análises. Então, a Anvisa, estou usando como exemplo, né, mas tem o Inmetro também, recebe milhares, não tenho nem noção de quantos documentos eles recebem. São documentos complexos, que provavelmente levam dias para serem avaliados, então demoram meses para um registro de um produto. Então, acredito que o principal gargalo é realmente esse tempo de espera, porque o documento, às vezes a gente consegue fazer em um menor tempo, mas tem que esperar tudo isso. E tem alguns processos também que acabam demorando mais tempo. Por exemplo, a gente tem um processo que envolve a embalagem, analisar qual que é a durabilidade dessa embalagem. Tem alguns testes que demoram 3 anos. A gente tem que esperar 3 anos para ver se essa embalagem, por exemplo, no estoque de um hospital, se ela vai estar estéril e se vai estar eficaz durante esses 3 anos. Então, acho que realmente essa espera é por conta disso mais. E, pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão e fazer no microfone. Aí, Guilherme, pode fazer a pergunta. Oi, Gabriela. Obrigado primeiro, né, pela palestra. E eu queria saber o seguinte, você falou quando você teve uma reunião, né, que uma das maiores questões que levantaram foi o quesito das embalagens, né, na sustentabilidade. E só que hoje em dia, você foi falando, eu fui pensando nisso, né? Hoje em dia, muito está se usando aquelas embalagens para realmente aumentar o shelf life, né, dos produtos. Aí, tipo, as embalagens monocomponentes, elas têm um problema de fixação. Então, tipo, você teria que achar outro caminho para essas embalagens, né? Não apenas monocomponentes. Aí eu queria saber o que você acharia, o que você pensava sobre, né? Quando você estava quando falaram para você sobre isso e tal. Sim, com certeza. Inclusive, você perguntando me lembrou de uma das entrevistas especificamente, que a pessoa trabalhava com os polímeros de engenharia. Então, ela foi uma engenheira, super se dispôs a conversar comigo, mas ela falou que ela não tinha tanta coisa de sustentabilidade para conversar, porque como era um polímero de engenharia, pensando mais em aumentar esse tempo de uso, seria mais interessante conversar sobre sustentabilidade nessa parte de polímeros de uso único mesmo, que é onde o debate é maior e onde a problemática é maior também, que acabam acumulando os resíduos. Pelo que eu entendi da sua pergunta, né, que são para maior durabilidade, hoje em dia, essa discussão de sustentabilidade, apesar de presente, não é a principal. Então, uma pessoa que quer atuar na área de sustentabilidade indicaria mais atuar nessa parte das embalagens de uso único mesmo. Certinho, entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma. Voltando também ainda no tema de engenharia regulatória, como você mesmo comentou, não tem um curso de engenharia regulatória. Então, qual foi a sua principal dificuldade quando você começou a trabalhar nesse assunto, nesse tema? Acho que a principal dificuldade, na verdade, eu não falaria dificuldade, eu falaria o principal desafio no começo, foi essa relação de interpretação das normas. O primeiro mês, por exemplo, eu fiquei inteiro lendo normas para aprender. Então, foi o mês inteiro de muito aprendizado, assim, de tentar interpretar essas normas. E uma coisa que eu acho que me ajudou foi esse gosto pela leitura.
eu imagino que quem não goste de ler talvez possa atuar também, mas eu gostando da leitura, eu me adaptei mais fácil a essa rotina de leitura. Mas o maior desafio foi essa questão de interpretação de normas, que eu particularmente não tive tanto na graduação, não sei se aí vocês abordam tanto, mas ler a norma, interpretar, foi mais uma questão de, assim, ali nos ensaios, nas matérias de caracterização, mas norma para adequar a algum requisito do mercado eu nunca tinha tido contato antes. Entendi. Bom, Gabriela, eu adorei sua participação, agradeço muito, novamente, você disponibilizar um pouquinho do seu tempo para contribuir com a formação dos nossos alunos. Eu vou encerrar por aqui, às 19h30, então nós temos a palestra da Laura, que é a nossa aluna, que vai falar sobre o seu estágio. Mais uma vez, Gabriela, muito obrigado, e fica o convite, se estiver passando aqui por Lavras, para conhecer aqui a nossa universidade. Com certeza, eu que agradeço, muito obrigada pela presença e pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.